invés de você focar em preocupar de ir para o inferno, você só tem que amar a Jesus, porque através do amor dele é o caminho que te leva para o céu. O amor de Jesus é um elevador para te levar às alturas. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não é? Porque na cruz, Jesus não foi para a cruz por causa de medo. Ele foi para a cruz por causa do amor. Eu não tenho que ter medo de ir para o inferno, não. Eu sei que eu sou em Cristo. Eu tenho que ir feliz porque eu estou indo para o céu. Se a trombeta só agora, bora, maranata. Mas muita gente serve a Deus com medo de ir para o inferno. E quem serve a Deus com medo de ir para o inferno é porque não tem certeza da sua salvação. Meu Deus. Porque quando você tem certeza da salvação, é um passaporte. Quando você vai viajar, eles querem o documento. Sim. O documento é a prova que você é uma pessoa legal, que mostra a sua identidade. E hoje no Brasil nós estamos com um problema sobre identidade. É por isso que tem muita gente copiando as outras. Porque a cópia só faz você esconder o original. Porque Deus não trabalha com plágio. Sim. Ele trabalha com o original. Só que enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão dos outros. E vai ter coisa que vai funcionar na mão dos outros que não vai funcionar na sua mão. E vai ter coisa que vai funcionar na sua mão que não vai funcionar na mão dos outros. É por isso que quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Porque quando o conteúdo acaba, você começa com as polêmicas. As polêmicas é só para substituir o espaço que o conteúdo falhou. Não tem mais conteúdo, vamos colocar polêmica. Entende? E no reino de Deus, os discípulos um dia estavam brigando para ver quem era maior do que o outro. É a briga mais imbecil que existe. Porque quando você luta para ser maior do que os outros, revela que você é menor do que todos. Deus não te chamou para ser maior, não é? Aí os discípulos brigando, quem é maior, quem é maior? Jesus falou assim, ó, o maior no reino é quem serve. Você já viu as pessoas brigam por causa de público? Você nunca vai ver ninguém brigar para servir. Você não vai ver ninguém brigar para servir. Eles brigam por causa do microfone, eles brigam por causa do púlpito, eles brigam por causa da massa humana, mas ninguém briga para servir. E o lugar maior no reino não é quem prega. O lugar maior no reino não é quem canta. O lugar maior no reino é quem serve. O maior lugar no reino é o lugar de quem serve. É isso aí. Porque Jesus foi o maior de todos, foi o maior servo de todos. Serviu com sua habilidade, serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua cura. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para servir não presta nem para viver. Meu Deus. Servir não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o seu coração. Servir é o seu chamado, irmão. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Entende? Então líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Se está mandando é porque não é líder. O líder não manda, né? O líder não diz vai, o líder diz vamos. Vamos, boa, vamos juntos. Isso aí. Por isso que a maioria das tempestades, Jesus falava assim, ó, vamos pro outro lado. Não é? Isso aí, forte isso aí. Jackson, eu tava lendo essa semana, cara, e eu fiquei, assim, muito impactado com a história de Enoque, né? Como pode um homem, sendo homem, virar tão íntimo e próximo de Deus, ao ponto de Deus olhar para esse homem e dizer, você está mais aqui do que lá, então fica aqui comigo. E tomou para si. Cara, olha, andar com Deus é um mistério, porque quando você anda com Deus, você percebeu que a intimidade é um negócio maluco? Sim. Quanto mais próximo da pessoa, mais as características da pessoa você tem. Sim. Se aproximou demais, você começa a ter as manias da pessoa, o jeito da pessoa, porque você está íntimo demais. E a vida de Enoque é extraordinária, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, ele não foi obrigado, ele que quis. Andar com Deus não é obrigação, é uma decisão. Deus vai te obrigar a andar com ele, não. E aí a gente fala o quê? Que Jesus andava com prostituta, que Jesus andava com beberrão. Não. Jesus não andava com beberrão, não. Era eles que andavam com... Foi eles que teve a oportunidade de andar com Jesus. Foi Jesus que andava com eles, não é? Foi eles que vocês não estão aqui. E aí é lindo, né? Que Jesus andou com mau caráter, mas não foi mau caráter. Jesus andou com ladrão, mas eles andaram com Jesus e Jesus não pegou o caráter deles. Ele estava próximo de... Entende? A falta de mau caráter dos outros não vai determinar o seu. Você pode estar do lado de gente desonesta e você continuar honesto. Porque a luz é para refletir no escuro, irmão. Não na luz. A luz reflete no escuro. É isso aí. Esse é o papel da igreja, né? Luz do mundo. É isso aí. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado.
É melhor ser um palito aceso do que ser Cada vez que ele vem mais. É melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. Por quê? Por quê? O farol pode ser grande, mas se ele não ilumina, não serve para nada. Porque no escuro, um palito pode fazer você se tornar referência. Acendeu ali, acendeu aqui, acendeu ali. E sabe o que é o mais rico de tudo? Que a fogueira, ela é acesa com palito. Deus pode estar usando você como um palito para acender corações apagados. Por isso não questione se você é pequeno ou menor de um ambiente. Você pode ser uma referência nesse ambiente. Uau! É isso aí, é isso aí. E referência não é grande, não, referência é pequena, cara. Mas te dá direção. Cara, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, não sou? Yes. Só que todo caminho precisa de um mapa para chegar até ele, sim ou não? Sim. E todo caminho, quando você está nele, você vai encontrar algumas placas para direcionar a direção do caminho. Então, o mapa para o caminho é a Bíblia. Interessante. O mapa para o caminho é a Bíblia. E nós não somos o caminho, mas Deus pode nos usar como placas. Porque a função da placa é só apontar o caminho. É isso aí. A sua função no seu Instagram não é para mostrar seu corpo, não é para mostrar sua beleza, é para apontar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e não enxergar você. As pessoas precisam olhar, e enxergar Jesus através de você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa, apontando para o caminho. Porque o centro do evangelho não é você. O centro do evangelho não é a sua denominação. O centro do evangelho não é o seu conhecimento. O centro do evangelho é Cristo. Só que hoje a gente está brigando por causa de placa, está brigando por causa de espaço. E a gente tem que tocar a cidade. Porque senão fica guerra de tronos. Cada um querendo ser maior que o outro. E a Bíblia diz que o reino dividido não prospera. Por que as igrejas não prosperam? Porque estão divididas. E a divisão é resultado de um coração divisor. E quem divide é Satanás. Quem divide é Satanás. Por isso que na multiplicação dos pães, Jesus não dividiu os pães. My God. O texto diz que ele partia. Partir vem de impartir, de compartilhar. Por que ele não divide? Porque toda vez que você divide, você quer a maior parte. Mas toda vez que você compartilha, as partes são iguais. Nunca divide nada. Porque toda vez que você dividir algo de Deus, pode ficar tranquilo que alguém vai dividir algo que é seu. O que é de Deus não se divide, se compartilha. Na mesa de Deus ninguém passa fome. Quando ele te chama para sair, ele paga a conta. Ninguém passa fome na mesa de Deus. Deus não trabalha com divisão. Não. E acaba que quando acontece a divisão, começam as guerras. As tribos começam a entrar em guerra porque a divisão. E Deus não é tribal, Deus é global. Não podemos estar divididos, irmão. Engraçado, quando Jesus está na mesa, que ele pega o pão e parte, o primeiro pedaço que ele entrega é para Judas. Sim. Ele partiu o pão e entregou para Judas. Se ele entregou para Judas, tem 2 pontos. Primeiro, Judas não está longe. Se ele entregou para Judas, Judas não está longe. Está perto. Está perto. Segundo, Jesus declara: o que vai me trair, põe a mão no meu prato. Para colocar a mão no seu prato, também não pode estar longe. Tem que ser muito íntimo. Então, às vezes você está achando que o Judas é quem está distante. Ele pode estar mais perto que você. O Judas está mais perto de você do que você dele. Isso é pesado. O Judas está mais perto de você do que você dele. E você só vai saber quem é o Judas, não é quando ele entra. Você só vai saber quem é o Judas quando ele sair. Porque todo Judas, antes de sair, ele vai deixar um sinal. O Judas foi lá e beijou ele. É um beijo mais frio da humanidade, sabia? É o beijo mais frio. Não tinha calor humano, não tinha calor. E aí ele beija Jesus. Só que ele não vende Jesus, ele vende uma informação. Quem é o beijar ele? Precisa dar um sinal para revelar quem ele é. Porque Jesus era tão humilde que era parecido com todos. Meu Deus. Eu tenho que beijar para você saber quem ele é. Senão vocês vão matar Pedro achando que é Jesus. Vai matar Tiago achando que é Jesus. Vou mostrar para vocês quem ele é. E ele não tem indumentária de rei, não. Deixa eu ficar calado, senão vocês acabam me batendo. É porque hoje as pessoas estão chegando numa panca muito grande, não são ninguém. E Jesus, muito simples. Já para se fazer homem, deixa fazer homem como todos são. Eu não quero vir com ouro, com prata. Quero vir simples para todo mundo saber, ó. É como nós. Entrou em cima de um jumento. Teve que beijar ele para falar quem ele era, gente. Poderia chegar num cavalo uma vez, num jumentinho simples. Essa do jumentinho é boa, né? Porque o jumentinho... Pra falar essa do jumentinho é boa. O jumentinho tá preso e Jesus falou com os discípulos: vai lá e solta ele.
E se alguém perguntar, fala assim, ó, Jesus mandou tirar ele porque precisa dele. Não sei quem prendeu e não sei onde ele estava preso, mas Jesus falou assim, ó, eu preciso dele. A palavra para alguém agora. Não sei onde você está preso, nem sei quem te prendeu. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo, eu vou te soltar que eu preciso de você. Só que eu não preciso de você preso, preciso de você